José nunca imaginou que um simples gesto de bondade custaria seu emprego. Mas quando ele ajudou aquela senhora idosa com o carro quebrado, sem cobrar um centavo, alguém estava observando da janela. E essa pessoa não gostou nada do que viu. O que José não sabia é que aquela senhora guardava um segredo que mudaria tudo. E o homem que o demitiu estava prestes a pagar caro pela sua arrogância. O sol da tarde batia forte sobre a oficina mecânica Silva Filhos. José limpava as mãos com um pano sujo de graxa quando ouviu um barulho estranho vindo da rua. Um carro velho, um Corsa prata, soltava fumaça branca pelo capô. O motor tossia até que finalmente morreu bem em frente à oficina. Uma senhora de cabelos brancos desceu do carro com dificuldade. Dona Carmen olhou ao redor, perdida, com os olhos marejados. José largou o pano e foi até ela. A senhora está bem? Meu carro parou do nada, moço. Preciso chegar em casa antes do anoitecer. Moro longe e não conheço essa região. José pediu que ela abrisse o capô. Pegou uma lanterna e examinou o motor. Seus dedos trabalhavam com precisão. A mangueira do radiador estourou. Vou trocar e completar a água. Fica pronto em 20 minutos. Dona Carmen levou a mão ao peito. Vai ficar muito caro, moço. José sorriu daquele jeito simples e honesto. A senhora não vai gastar nada. Senta ali na sombra que eu resolvo. Enquanto José trabalhava, Dona Carmen observava cada movimento. O cuidado, a atenção, a paciência, mas alguém mais estava observando. Na janela do escritório, Sérgio assistia tudo com os braços cruzados. Seu rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Ele apertava os punhos com força. Sérgio era o gerente havia 5 anos, 42 anos, camisas polo da empresa, gel demais no cabelo. Ele se achava o dono do lugar. Para Sérgio, tempo era dinheiro. Ver um mecânico perdendo tempo com uma idosa sem dinheiro era inaceitável. José terminou o serviço e ajudou Dona Carmen a entrar no carro. Pronto, dona, pode ir tranquila. Dona Carmen segurou a mão dele. Obrigada, meu filho. Qual é o seu nome? José, dona. José Silva. José, você tem um coração muito bom. Ela foi embora acenando. José acenou de volta, sentindo aquela sensação boa de ter ajudado alguém. Mas quando se virou, viu Sérgio na porta, braços cruzados, rosto vermelho. Meu escritório, agora. José subiu as escadas devagar. Todos os mecânicos sabiam o que viria. Alguns desviaram os olhos, outros balançaram a cabeça, mas ninguém disse nada. O escritório cheirava a café velho. Sérgio se sentou, olhou para José e suspirou. José, senta aqui. A gente precisa conversar. José sentou, confuso com o tom relativamente calmo. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhor. Sérgio assentiu, mexendo em alguns papéis na mesa. 3 anos. Bom funcionário, sempre pontual. Serviço de qualidade. Ele pausou. Mas hoje você tomou uma decisão sem consultar ninguém. Atendeu uma cliente que claramente não tinha como pagar, gastou tempo e material da empresa. Senhor, ela estava com o carro quebrado na frente da oficina. Eu não podia deixar. José, Sérgio interrompeu, sua voz ficando um pouco mais firme. Eu entendo a intenção, mas aqui não funciona assim. Temos procedimentos, temos ordem de serviço. Você não pode simplesmente decidir fazer caridade com recursos da empresa. José respirou fundo. Mas era uma senhora idosa precisando de ajuda. Sérgio fechou a pasta na mesa com um movimento seco. E eu tenho metas para cumprir. Tenho uma empresa para gerenciar. Você colocou seus sentimentos acima das regras da oficina. Ele pausou. José, você está demitido. O silêncio caiu como uma pedra. José piscou sem acreditar. Demitido? Por ter ajudado uma senhora? Por desobedecer ordens? Por achar que pode fazer o que quiser? Sérgio jogou um envelope na mesa. Suas contas estão aí. Você tem até o fim do dia para tirar suas coisas daqui. José olhou para o envelope. 3 anos de trabalho honesto.
3 anos acordando cedo, e agora tudo tinha acabado por causa de um gesto de bondade. O Senhor vai se arrepender disso. José disse com voz firme. Sai daqui antes que eu chame a segurança. José desceu as escadas. Todos os mecânicos pararam de trabalhar. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Outros seguravam ferramentas com raiva, mas todos quietos, sempre quietos. Marcelo, o mais velho, colocou a mão no ombro dele. Isso é injusto demais, cara. José apenas assentiu. Não confiava na própria voz. Foi até o armário. Pegou a foto com Renata, a caneca de presente, as ferramentas que seu pai deixou antes de morrer. Cada uma carregava memórias de quando era menino observando o pai trabalhar. Fechou a caixa de ferramentas e segurou com força. Olhou a oficina uma última vez. Sua segunda casa por 3 anos. O lugar onde tinha suado e se dedicado. E agora estava sendo expulso. Na saída, olhou para cima. Sérgio na janela, braços cruzados, sorriso de satisfação no rosto. José respirou fundo, segurou a caixa de ferramentas e começou a caminhar. José chegou em casa com a caixa de ferramentas pesando nos braços e o coração ainda mais pesado. O apartamento pequeno ficava no 3º andar de um prédio antigo, sem elevador. Cada degrau parecia impossível de subir. Quando abriu a porta, Renata estava na cozinha, preparando o jantar. Ela se virou com um sorriso que morreu assim que viu a expressão no rosto dele. José, o que aconteceu? Por que você voltou tão cedo? Ele colocou a caixa no chão e se sentou à mesa. Passou as mãos pelo rosto. Fui demitido. Renata largou a colher. Como assim demitido? José contou tudo. A senhora idosa, a ajuda de graça, Sérgio dizendo que ele tinha desobedecido procedimentos. Renata ouviu em silêncio, os olhos marejados. Ele te demitiu por ajudar uma idosa? Sua voz tremeu. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que só pensa em procedimentos e metas, José respondeu com amargura. Renata segurou sua mão. Você é um excelente mecânico. Vai encontrar outro emprego rápido. José queria acreditar, mas algo no estômago dizia que não seria simples. E ele estava certo. Na manhã seguinte, José acordou às 5 como sempre, mas dessa vez não ia trabalhar. Ia procurar emprego. Vestiu seu melhor jeans, uma camisa limpa e saiu com currículos impressos na Lan House. A primeira oficina ficava a 10 quarteirões. O dono, Antônio, 60 anos, olhou o currículo e sorriu. 3 anos na Silva em Filhos. Boa experiência. Estamos precisando. Deixa eu ligar lá pedindo referência e fechamos hoje. José sentiu o estômago apertar. Antônio ligou na frente dele, viva voz. Alô, Silva em Filhos. Estou com um ex-funcionário de vocês, José Silva. Queria referência. A voz de Sérgio saiu profissional, medida. Ah, sim, José. Trabalhou 3 anos aqui. Infelizmente, tivemos que dispensá-lo por questões de procedimentos internos. Ele tinha alguma dificuldade em seguir a hierarquia da empresa. José sentiu o sangue gelar. Não eram mentiras absurdas. Eram meias verdades piores que mentiras completas, impossíveis de contestar. Antônio desligou e olhou para José com desconfiança. Olha, rapaz, gostei de você, mas não posso arriscar contratar alguém com histórico de não seguir procedimentos. Desculpa. José saiu daquela oficina com as pernas bambas. Sérgio não estava inventando crimes, estava plantando dúvidas, e dúvidas eram suficientes. Visitou mais 5 oficinas naquele dia. A história se repetia. Gostavam do currículo. Ligavam para referências. Algo mudava. A vaga acabou de ser preenchida. Vamos entrar em contato se surgir algo. Não é exatamente o perfil que buscamos. Uma semana se passou. 12 oficinas visitadas. 12 portas fechadas. José voltava para casa todos os dias mais derrotado. Renata tentava animar, mas ela mesma estava preocupada. As economias derretiam, conta de luz com aviso vermelho, aluguel venceria em 2 semanas. Precisamos cortar tudo que for supérfluo, ela disse uma noite,
papéis espalhados na mesa. Vou cancelar internet. A gente come mais arroz e feijão, menos carne. José olhou para a esposa e sentiu culpa apertando o peito. Ela não merecia isso. Tinha trabalhado na loja de roupas até fechar 6 meses atrás. Desde então, procurava emprego sem sucesso. Agora, ele também estava desempregado. Isso é culpa minha, ele murmurou. Não é não, José. Você fez o certo. O certo? Vamos perder o apartamento por causa do certo. Renata segurou o rosto dele. Não fala assim. Você ajudou alguém que precisava. Isso tem valor. Mas na terceira semana, aquele valor parecia microscópico diante das contas crescentes. José começou bicos. Consertou o carro do vizinho por R$ 50. Trocou o óleo do porteiro de graça, torcendo para ele avisar se surgisse vaga de zelador. Colou cartazes em postes, oferecendo mecânica em domicílio. Trabalhos pingados apareceram. R$ 40 aqui, 60 ali. Não era suficiente. Nem perto de suficiente. Uma tarde, debaixo de um Gol velho na garagem de um cliente, José ouviu vozes acima. Esse é o mecânico demitido da Silva em Filhos, né? É. Ouvi que teve problema de conduta lá. Não sei se é confiável. José fechou os olhos. As palavras cuidadosas de Sérgio funcionavam como veneno lento. Não eram acusações que ele pudesse refutar, eram suspeitas que corroíam sua reputação silenciosamente. Terminou o serviço, recebeu R$ 40 e foi para casa caminhando. Sem dinheiro nem para ônibus. Final de tarde. Ruas cheias de gente voltando do trabalho. Pessoas com empregos, salários, dignidade intacta. José pensou em Dona Carmen. Será que sabia o que aconteceu? Será que se importava? Provavelmente nem lembrava mais do mecânico que ajudou. Quando chegou em casa, Renata estava no sofá com carta na mão, olhos vermelhos, inchados de choro. O que foi? José perguntou, coração disparando. Ela mostrou a carta, proprietário do apartamento. Se não pagarmos até sexta-feira, temos que sair. Ele já tem outro inquilino. José sentou e abraçou a esposa. Renata tremeu nos braços dele. Não sei mais o que fazer, José. Tentamos tudo. Ele também não sabia. Pela primeira vez na vida, José Silva não tinha resposta, não tinha solução, não tinha esperança. Aquela noite, dormiu pouco. Ficou olhando o teto escuro, pensando como tudo desmoronou tão rápido. Mês atrás tinha emprego, rotina, estabilidade. Agora estava prestes a perder até o teto. Tudo por ter feito a coisa certa. Tudo por ter ajudado uma idosa. Mas José não sabia que aquela idosa não tinha esquecido dele. 4 semanas depois da demissão, José estava no limite. Naquela manhã de sexta-feira, acordou com dor de cabeça, martelando as têmporas. O colchão velho do apartamento oferecia cada vez menos conforto. Ou talvez fosse o peso das preocupações que não o deixava dormir direito. Renata já estava à mesa da cozinha com uma xícara de café nas mãos, olhando para o nada. Bom dia, José disse, sentando ao lado dela. Bom dia, tem café ainda? Pouco, mas tem. José serviu meio copo. Estavam economizando até no café. Tomou devagar, sentindo o líquido amargo descer pela garganta, sem açúcar. Tinha acabado 3 dias atrás e não tinham dinheiro para comprar mais. Conseguiu trabalho ontem? Renata perguntou, mas já sabia a resposta pelo olhar dele. Consertei o portão do seu Manuel. Ele só tinha R$ 20 para me dar. R$ 20. Mal dava para comprar pão e leite para 2 dias. José pegou o celular e olhou as mensagens. Tinha mandado 15 ofertas de serviço. Uma única resposta. Vou pensar. Vou sair de novo hoje, ele disse, levantando. Vou nas oficinas da Zona Norte. Talvez lá não liguem para Silva em Filhos. Renata assentiu, mas seu olhar estava distante. José sabia o que ela pensava. Hoje era sexta-feira, prazo final do aluguel.
e eles não tinham o dinheiro. José saiu do apartamento carregando esperanças cada vez menores. Pegou 2 ônibus até a Zona Norte. Visitou 3 oficinas. Em todas, a mesma história. Precisavam de mecânicos, gostaram dele, mas quando ligavam para referências, algo mudava. Na 4ª oficina, o dono foi mais direto. Olha, José, vou ser sincero. O gerente da Silva em Filhos disse que você foi dispensado por não seguir procedimentos da empresa. Disse que tinha dificuldade com hierarquia. José sentiu a raiva explodir no peito. Isso não é verdade. Fui demitido porque ajudei uma senhora idosa sem cobrar. Ele está inventando isso para me prejudicar. O dono suspirou, claramente incomodado. Eu acredito em você, rapaz. Dá para ver nos seus olhos que você é gente boa. Mas se eu te contratar e algo der errado, vou ter que explicar por que ignorei uma referência ruim. Você entende a posição em que isso me coloca? José entendeu. Entendeu perfeitamente. Sérgio tinha jogado cheque-mate. Não com mentiras escandalosas, mas com dúvidas profissionais. E dúvidas eram suficientes para fechar todas as portas. Voltou para casa derrotado. Era 12:00 quando chegou. Renata estava na sala. E não estava sozinha. O proprietário do apartamento, seu Osvaldo, estava sentado no sofá. Um homem de 50 anos, barriga proeminente, bigode fino e ar de quem se achava importante. José, que bom que chegou, seu Osvaldo disse sem se levantar. Vim buscar o aluguel. Já está atrasado. José olhou para o relógio na parede. 12:15. Senhor Osvaldo, o prazo é até às 18h de hoje. Não importa o horário. Eu tenho outros compromissos. Ou vocês pagam agora, ou eu quero as chaves de volta. Renata se levantou, as mãos tremendo visivelmente. Senhor Osvaldo, por favor, a gente só precisa de mais alguns dias. O José está procurando emprego e... Alguns dias? Seu Osvaldo interrompeu com tom irritado. Já faz 1 mês que vocês estão me enrolando. Eu sou bonzinho demais. Esse é meu problema. Já deveria ter pedido para saírem há semanas. José deu um passo à frente, tentando manter a calma. A gente sempre pagou em dia nos últimos 4 anos. É a primeira vez que atrasamos. Só estamos pedindo um pouco mais de tempo para nos reorganizar. Tempo acabou. Ou paga agora ou sai. Simples assim. Eu não sou banco, não sou assistência social. José olhou para Renata. Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou ao redor do apartamento pequeno. Não era grande, não era luxuoso, mas era deles. Era o lar que tinham construído juntos nos últimos 4 anos. As paredes tinham suas memórias, seus sonhos. A gente não tem o dinheiro agora, José disse, cada palavra custando um pedaço da sua dignidade. Seu Osvaldo se levantou com um sorriso de satisfação que não tentou esconder. Então vocês têm até domingo para desocupar. Já tenho outro inquilino interessado que vai entrar na segunda-feira. E ele, ao contrário de vocês, paga adiantado. Ele caminhou até a porta e se virou uma última vez. Ah, e podem esquecer a caução que vocês deram quando entraram. Vou usar para cobrir os aluguéis atrasados e os danos ao imóvel. Que danos? José protestou, a voz subindo. A gente cuidou de tudo aqui. A pia da cozinha está solta. A parede da sala tem um furo ali. O piso do banheiro está manchado. Tudo isso custa dinheiro para consertar. Nada do que ele dizia era verdade. O apartamento estava em ordem, mas seu Osvaldo contava com o fato de que eles não tinham recursos para contestar, para chamar advogado, para lutar. Quando o proprietário saiu batendo a porta, Renata desabou no sofá e começou a chorar. Não era um choro contido. Era um choro de desespero, de quem chegou no limite. José sentou ao lado dela e a abraçou. Mas não tinha palavras de consolo. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que dizer. Não tinha promessas para fazer. Não tinha esperança para oferecer. A gente vai para onde, José? Renata soluçou. A gente não tem família aqui na cidade, não tem ninguém.
Ele também não sabia. Seu pai tinha morrido há 5 anos. A mãe morava no interior com a irmã mais nova, em uma casa minúscula, onde mal cabiam as 3. Os pais de Renata tinham se mudado para outro estado anos atrás, vivendo com a renda mínima de aposentadoria. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos. Naquela noite, José e Renata começaram a separar suas coisas em silêncio pesado. Não tinham muita coisa, roupas que cabiam em 2 malas, alguns utensílios de cozinha. Os móveis eram velhos demais, não valiam o custo de transportar. José olhou para sua caixa de ferramentas. As mesmas ferramentas que seu pai tinha deixado para ele. Talvez tivesse que vendê-las. Era o único bem de valor que possuíam. Mas a simples ideia de vender aquelas ferramentas era como arrancar um pedaço da sua alma. Cada chave inglesa, cada alicate carregava memórias de quando era menino, observando o pai trabalhar com aquelas mesmas ferramentas, ensinando-lhe o ofício com paciência e amor. Renata apareceu na porta do quarto com uma mala pequena nas mãos, os olhos ainda inchados. Eu liguei para a Márcia. Ela disse que a gente pode ficar no apartamento dela por alguns dias. É pequeno, só tem um quarto, mas ela tem um sofá-cama na sala. Márcia era amiga de infância de Renata. Morava sozinha em um apartamento de um quarto. Não era uma solução. Era apenas um adiamento do inevitável. Uma pausa antes da queda final. Mas era tudo o que tinham. José abraçou a esposa e sentiu ela tremer nos seus braços. 4 semanas. Apenas 4 semanas, desde que ele tinha ajudado aquela senhora com o carro quebrado. E sua vida inteira tinha desmoronado como um castelo de carta. Ele pensou em Sérgio. Pensou naquele sorriso de satisfação na janela do escritório no dia da demissão. Sérgio provavelmente nem lembrava mais dele. Provavelmente já tinha contratado outro mecânico para substituí-lo e seguido em frente com sua vida, sem perder um segundo de sono, enquanto José perdia tudo, seu emprego, seu apartamento, sua dignidade, sua esperança. Mas na manhã seguinte, algo aconteceria que mudaria tudo, porque Dona Carmen não tinha esquecido de José. E ela estava prestes a fazer uma visita àquela oficina. Era sábado de manhã, quando Dona Carmen estacionou seu Corsa prata em frente à oficina Silva em Filhos. Ela tinha ouvido um chiado estranho no motor há 2 dias e imediatamente pensou naquele rapaz gentil que a tinha ajudado semanas atrás. José, aquele mecânico de sorriso honesto e mãos habilidosas que não tinha cobrado nada pelo serviço. Ela queria que ele desse uma olhada no carro. E dessa vez ia insistir em pagar. Dona Carmen entrou na oficina devagar. O lugar estava movimentado para um sábado. Vários carros nas baias, mecânicos trabalhando. Mas José não estava entre eles. Um mecânico jovem a viu e se aproximou. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Bom dia, meu filho. Estou procurando o José. Ele trabalha aqui. Um rapaz muito educado que me ajudou há algumas semanas. O mecânico baixou os olhos sem graça. O José não trabalha mais aqui não, senhora. Dona Carmen franziu a testa. Não trabalha mais? Ele mudou de oficina? Ele foi. Ele saiu daqui. Antes que pudesse perguntar mais, uma voz grossa cortou a conversa. Posso ajudar a senhora em alguma coisa? Sérgio desceu as escadas com passos largos. Camisa polo azul impecável, cabelo com gel brilhando. Seu rosto tinha aquela expressão de falsa simpatia que ele usava com clientes. Dona Carmen se virou para ele. Bom dia. Estou procurando o José, o mecânico que trabalha aqui. Sérgio cruzou os braços. Seu sorriso ficou tenso. O José não trabalha mais aqui. Foi dispensado. Mas temos outros excelentes mecânicos. Qual é o problema do carro? Dona Carmen ignorou a pergunta. Dispensado? Por quê? Sérgio suspirou com impaciência, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Isso é assunto interno da empresa, senhora. Agora, se quer que a gente olhe o carro, eu gostaria de saber o motivo. Dona Carmen insistiu, sua voz firme. Ele me atendeu há algumas semanas e foi extremamente profissional.
Sérgio deu uma risada curta e desagradável. Profissional? Aquele rapaz foi demitido justamente por fazer caridade no horário de trabalho. Ficava perdendo tempo precioso da empresa, atendendo gente que não ia pagar nada. Ele cruzou os braços com arrogância. Aqui a gente trabalha sério, senhora. Não somos assistência social. Se a senhora quer um serviço de verdade, feito por profissionais de verdade, posso mandar um dos nossos mecânicos olhar seu carro agora mesmo. O tom era ríspido, quase agressivo. Os outros mecânicos pararam de trabalhar e olharam para a cena, constrangidos. Alguns clientes na área de espera também viraram a cabeça. Dona Carmen sentiu o sangue ferver. Ela entendeu tudo naquele momento. José tinha sido demitido por ajudá-la, por ter tido compaixão, por ter feito a coisa certa. Então o senhor demitiu um funcionário por ajudar uma pessoa necessitada? Sua voz estava calma, mas tinha uma firmeza que fez Sérgio franzir a testa. Olha, senhora, Sérgio bufou, sua paciência acabando. Eu não tenho tempo para ficar discutindo funcionário demitido. O rapaz desobedeceu ordens diretas e foi dispensado. Ponto final. Ele deu alguns passos na direção dela, tentando intimidá-la com sua altura. Agora, se a senhora não quer serviço, por favor, não atrapalhe o trabalho dos outros. A gente tem muito o que fazer aqui. Sua voz tinha subido de tom, era quase um grito. Alguns clientes se entreolharam, chocados com a grosseria. Dona Carmen ficou em silêncio por um momento. Observou aquele homem com atenção. O jeito arrogante, a falta total de educação, o desrespeito. Ela tinha visto muita gente assim na vida. Gente que achava que posição lhes dava o direito de tratar os outros mal. O senhor é o gerente desta oficina? Ela perguntou calmamente. Sim, sou eu quem manda aqui. Sérgio respondeu com ênfase. E como eu disse, estou muito ocupado. Se não quer serviço, a porta está logo ali. Ele apontou para a saída com desdém. Dona Carmen deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem sabe algo que o outro não sabe. O senhor tem certeza que quer me tratar assim? Sérgio revirou os olhos dramaticamente. A senhora quer o quê? Tapete vermelho? Uma recepção especial? Isso aqui é uma oficina mecânica, não um spa de luxo. Ele deu um passo na direção dela, tentando forçá-la a sair. Se não está satisfeita, tem mais 20 oficinas nessa rua. Pode ir em qualquer uma delas. Dona Carmen não se moveu. Continuou olhando para ele com aquele sorriso calmo. O senhor sabe quem eu sou? Sérgio deu de ombros com total desinteresse. Não faço a menor ideia. E, sinceramente, não me importa nem um pouco. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ele virou as costas, pronto para subir as escadas de volta ao escritório. Meu nome é Carmen Oliveira Silva, ela disse pausadamente, cada palavra caindo como uma bomba. Eu sou a mãe do Carlos Eduardo Silva, o dono desta empresa. O silêncio que caiu sobre a oficina foi absoluto. Até o barulho das ferramentas parou. Todos os mecânicos congelaram. Os clientes arregalaram os olhos. Sérgio parou no meio do caminho. Seu corpo ficou completamente rígido. Lentamente, muito lentamente, ele se virou. Seu rosto tinha perdido toda a cor. A arrogância tinha desaparecido. Os olhos estavam arregalados de pânico. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. E eu... A senhora... Eu não sabia... Ele começou a gaguejar. Claro que não sabia. Dona Carmen continuou. Sua voz ainda calma, mas agora carregada de autoridade. Se soubesse, com certeza não teria me tratado com tanta grosseria. Ela deu alguns passos na direção dele. Sérgio recuou instintivamente. Sabe por que eu estava aqui naquela tarde há 5 semanas? Meu filho me pediu para fazer visitas surpresa às oficinas da rede, para ver como os gerentes tratam os clientes, como tratam os funcionários, como fazem o negócio funcionar quando acham que ninguém está olhando. Sérgio tentou falar, mas as palavras não saíam. E sabe o que eu vi naquele dia? Dona Carmen continuou.
Vi um mecânico honesto ajudando uma idosa com problemas no carro. Vi gentileza, profissionalismo e compaixão verdadeira. Sua voz ficou mais dura, e então vi esse mecânico ser demitido por fazer a coisa certa, por ter um coração bom, por ajudar alguém que precisava. Sérgio estava tremendo agora. Suor escorria pela testa, manchando sua camisa polo perfeita. Dona Carmen, eu posso explicar. Naquele dia eu achei que não precisa explicar nada agora. Ela o cortou. E hoje? Vim aqui para agradecer pessoalmente aquele rapaz. E o que encontro? Descubro que ele foi demitido, e ainda por cima fui tratada com total desrespeito e arrogância. Ela se virou para os mecânicos, que observavam tudo em silêncio. Alguém aqui sabe onde eu posso encontrar o José? Marcelo, o mecânico mais velho, deu um passo à frente imediatamente. Eu tenho o telefone dele, Dona Carmen. Posso ligar agora se a senhora quiser. Por favor, faça isso. Diga que eu preciso muito falar com ele. Sérgio tentou mais uma vez, a voz saindo trêmula. Dona Carmen, por favor. Eu estava apenas tentando manter a produtividade da oficina. Eu achei que estava fazendo o certo para a empresa. Dona Carmen levantou a mão, silenciando-o. O senhor vai ter oportunidade de explicar tudo isso para o meu filho. Ele chegará aqui dentro de 1 hora. E com isso, ela caminhou até a área de espera e sentou-se calmamente. Pegou uma revista e começou a folhear como se nada tivesse acontecido. Sérgio ficou parado no meio da oficina. Seus joelhos tremiam. Seu mundo inteiro estava desmoronando, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. José estava no apartamento de Márcia, ajudando Renata a organizar as poucas coisas que tinham trazido quando seu celular tocou. Era um número da oficina. Seu coração disparou. Alô? José, é o Marcelo. Marcelo? O que foi? Cara, você precisa vir aqui na oficina agora. Tem uma senhora aqui que quer falar com você. É urgente. José franziu a testa. Que senhora? A senhora do Corsa. Aquela que você ajudou. José, escuta bem o que eu vou te falar. Ela é a mãe do dono da empresa, a mãe do Carlos Eduardo. José sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se sentar. A mãe do dono? Como assim? Vem logo que você vai entender tudo. E José, o Sérgio está apavorado. Acho que as coisas vão mudar muito aqui. José desligou com as mãos tremendo. Renata o olhou preocupada. O que foi? A senhora que eu ajudei. Ela é a mãe do dono da Silva & Filhos e está lá na oficina querendo falar comigo. Renata arregalou os olhos. Vai agora! José pegou um ônibus e 20 minutos depois estava em frente à oficina. A última vez que estivera ali, estava saindo com sua caixa de ferramentas e o coração partido. Agora voltava sem saber o que esperar. Quando entrou, sentiu todos os olhos sobre ele. Os mecânicos pararam de trabalhar. Alguns sorriram, outros acenaram discretamente. A tensão no ar era palpável, e então José viu Dona Carmen sentada na área de espera. Ela se levantou assim que o viu, o rosto iluminando com um sorriso caloroso. José, que bom te ver, meu filho. Ele se aproximou, ainda confuso com tudo. Dona Carmen... O Marcelo me ligou. Disse que a senhora queria falar comigo. Quero sim, mas primeiro me conta, como você está? Conseguiu outro emprego? José baixou os olhos, envergonhado. Estou fazendo uns bicos, senhora. Trabalho por conta própria agora. Dona Carmen balançou a cabeça, os olhos brilhando de indignação. Por conta própria, porque aquele homem te demitiu por ter me ajudado. Antes que José pudesse responder, a porta da oficina se abriu. Um homem alto, de terno escuro, entrou com passos decididos. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma presença imponente. Mãe, ele disse, abraçando Dona Carmen, recebi sua mensagem urgente. O que está acontecendo? Dona Carmen apontou para José. Carlos Eduardo, este é o José, o mecânico que eu te contei. Aquele que me ajudou quando meu carro quebrou. Carlos Eduardo estendeu a mão para José com um sorriso sincero. É um prazer, José. Minha mãe não parou de falar do senhor nas últimas semanas. Disse que foi extremamente gentil e profissional.
José apertou a mão dele, ainda processando tudo. Eu só fiz o que era certo, senhor, e foi demitido por isso. Dona Carmen acrescentou, sua voz carregada de emoção. O sorriso de Carlos Eduardo desapareceu. Ele olhou ao redor da oficina com olhos afiados. Onde está o gerente desta unidade? Sérgio, que estava escondido no escritório desde a revelação, desceu as escadas lentamente. Cada degrau parecia uma caminhada para a guilhotina. Seu rosto estava pálido e suado. Ele tentou forçar um sorriso profissional. Senhor Silva, que honra tê-lo aqui. Eu não sabia que o senhor viria hoje. Se soubesse, teria preparado. Sérgio! Carlos Eduardo o interrompeu, sua voz fria como gelo. É verdade que você demitiu este mecânico? Sérgio engoliu em seco. Senhor, eu posso explicar. Aquele dia, o José estava atendendo uma cliente que não ia pagar, e nós tínhamos outros serviços esperando. Então, eu tomei a decisão de... A cliente era minha mãe. Carlos Eduardo disse calmamente. E ela estava aqui fazendo uma avaliação surpresa da oficina. Algo que você deveria saber que fazemos regularmente em todas as unidades. O pouco de cor que ainda restava no rosto de Sérgio desapareceu completamente. Eu não sabia... Se eu soubesse que era a senhora Carmen, jamais... Exatamente. Dona Carmen interrompeu. Se você soubesse quem eu era, teria me tratado bem. Mas como achou que eu era apenas uma idosa sem dinheiro, nem ligou. E demitiu um funcionário honesto por ter sido gentil comigo. Carlos Eduardo cruzou os braços e olhou para Sérgio com uma expressão dura. Sérgio, você gerencia esta oficina há 5 anos. Eu trouxe alguns dados aqui. Ele pegou um tablet da pasta que carregava. Nos últimos 2 anos, esta unidade recebeu 23 reclamações formais, 15 de funcionários sobre tratamento inadequado no ambiente de trabalho, 8 de clientes sobre atendimento rude e desrespeitoso. Sérgio tentou se defender. Senhor, mas os números da oficina sempre foram bons. A produtividade não justifica desrespeito. Carlos Eduardo o cortou. E hoje, quando minha mãe voltou aqui procurando pelo José, como você a tratou? Sérgio abriu a boca, mas Dona Carmen respondeu por ele. Ele foi grosseiro. Disse que não tinha tempo para discutir sobre funcionário demitido. Praticamente me mandou sair da oficina. Carlos Eduardo balançou a cabeça decepcionado. Sérgio, quando assumi esta empresa do meu pai, fiz uma promessa. Prometi que trataríamos cada cliente como família, que cada funcionário seria respeitado, que construiríamos algo baseado em valores, não apenas em lucro. Ele deu alguns passos na direção de Sérgio. Você quebrou essa promessa, repetidamente, e eu fui complacente demais. Achei que números compensavam a forma como você tratava as pessoas. Mas eu estava errado. Carlos Eduardo se virou para os mecânicos que observavam tudo. Uma empresa não é feita apenas de máquinas e lucro. É feita de pessoas, de caráter, de dignidade. E você, Sérgio, mostrou hoje que não compartilha desses valores. Sérgio tentou uma última vez, a voz desesperada. Senhor Silva, por favor, me dê uma chance. Eu posso mudar. Posso ser diferente. Trabalho aqui há 5 anos. E em 5 anos, você teve inúmeras oportunidades de mudar. Carlos Eduardo disse com firmeza. Hoje foi a gota d'água. Você não apenas demitiu injustamente um funcionário exemplar. Você tratou minha mãe com desrespeito. Ele respirou fundo. Sérgio, você está demitido. Efetivo imediatamente. Vá ao escritório, recolha seus pertences pessoais e entregue as chaves da oficina. O departamento pessoal entrará em contato sobre os trâmites finais. Sérgio ficou parado, tremendo, olhou ao redor, procurando algum apoio. Mas todos os mecânicos desviaram os olhos. Ninguém ia defendê-lo. Ninguém sentia pena. Ele tinha passado 5 anos criando um ambiente de medo e desrespeito. E agora, quando precisava de alguém do seu lado, estava completamente sozinho.
Sérgio subiu as escadas pela última vez. Quando entrou no escritório, alguns mecânicos suspiraram aliviados. Outros sorriram discretamente. Um deles, o mais jovem, tinha lágrimas nos olhos de alívio. Carlos Eduardo se virou para José com uma expressão gentil. José, eu gostaria de me desculpar em nome da empresa pelo que aconteceu. O que o Sérgio fez foi injusto, cruel e vai contra tudo que esta empresa representa. José não sabia o que dizer. Tudo parecia um sonho. Senhor, eu só fiz o que achei certo. Exatamente, Carlos Eduardo disse com um sorriso. Você demonstrou os valores que eu quero ver em cada funcionário. Compaixão, integridade, profissionalismo verdadeiro. Ele colocou a mão no ombro de José. E é por isso que eu não quero apenas te oferecer seu emprego de volta. Quero te oferecer uma promoção. José piscou, sem acreditar. Uma promoção? Sim, eu quero que você seja o novo gerente desta oficina. O silêncio que caiu sobre a oficina foi quebrado por aplausos. Todos os mecânicos começaram a bater palmas. Alguns assobiando, outros gritando palavras de apoio. José sentiu os olhos arderem de emoção. Senhor, eu não sei o que dizer, José murmurou, a voz embargada. Diga que aceita, Dona Carmen disse com um sorriso maternal. Você merece isso, meu filho. José olhou ao redor, para os mecânicos que sorriam genuinamente para ele, para Carlos Eduardo e Dona Carmen, que o observavam com expectativa. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu esperança. Eu aceito. Mais aplausos. Marcelo foi o primeiro a se aproximar e abraçar José com força. Finalmente vamos ter um chefe de verdade aqui. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Carlos Eduardo esperou a comemoração diminuir e então chamou a atenção de todos. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um momento? Todos os mecânicos se reuniram ao redor dele. Alguns clientes também se aproximaram curiosos. Eu sei que os últimos anos não foram fáceis aqui. Eu recebi as reclamações, li os relatórios, mas confesso que fui complacente. Achei que enquanto os números estivessem bons, tudo estava funcionando. Ele olhou para cada um dos mecânicos, mas números não contam a história toda. E hoje eu percebi o quanto estava errado. Vocês merecem trabalhar em um ambiente de respeito. Os clientes merecem ser tratados com dignidade. E isso começa agora. Um dos mecânicos mais jovens, o Lucas, levantou a mão timidamente. Senhor Silva, posso falar? Claro. Pode falar à vontade. Lucas olhou nervoso ao redor antes de continuar. O Sérgio, ele gritava com a gente na frente dos clientes. Se a gente cometia qualquer erro, por menor que fosse, ele humilhava a gente. Chamava de incompetente, de burro. Outro mecânico, o Roberto, também falou. Ele fazia a gente trabalhar no almoço sem pagar hora extra. Dizia que se a gente não gostasse, tinha uma fila de gente querendo nossa vaga. Marcelo deu um passo à frente. Senhor Silva, com todo respeito, mas o Sérgio criou um clima de medo aqui. A gente tinha medo de dar opinião, medo de sugerir melhorias, medo até de ir no banheiro sem pedir permissão. Carlos Eduardo ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Por que ninguém me procurou? Por que ninguém fez uma denúncia formal? Lucas baixou os olhos. A gente tinha medo, senhor. O Sérgio disse várias vezes que era amigo pessoal do senhor, que qualquer reclamação ia voltar para ele, e que quem reclamasse seria demitido. Carlos Eduardo balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Ele não era meu amigo, e vocês sempre tiveram canal direto comigo, mas eu entendo, o medo silencia as pessoas. Naquele momento, Sérgio desceu as escadas carregando uma caixa com seus pertences. Sua camisa polo estava amarrotada, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, sem o gel de sempre. Ele parecia 10 anos mais velho. Quando chegou embaixo, Carlos Eduardo o parou. Sérgio, antes de você ir, tem algo que quero que você ouça. Sérgio parou, segurando a caixa contra o peito como um escudo. Carlos Eduardo se virou para os mecânicos. Alguém mais quer falar? Alguma coisa que precise ser dita? Houve um silêncio pesado.
Então, uma voz feminina veio da área de espera. Era uma cliente idosa, que estava esperando seu carro ficar pronto. Eu posso falar? Por favor, Carlos Eduardo disse. A senhora se levantou, apoiando-se em uma bengala. Eu venho aqui há 3 anos, e toda vez que venho, aquele homem, ela apontou para Sérgio, me atende mal. Ele fala devagar, como se eu fosse criança. Ele já tentou me empurrar serviços que meu carro não precisava. Outro cliente, um homem de meia idade, também se manifestou. Ele fez a mesma coisa comigo. Disse que meu carro precisava trocar várias peças. Levei em outra oficina para uma segunda opinião e descobri que era mentira. Era só um problema simples. Mais pessoas começaram a falar. Funcionários e clientes. Histórias de desrespeito, de grosseria, de mentiras. 5 anos de comportamento inadequado vindo à tona como uma represa que se rompe. Sérgio ficou ali parado, segurando sua caixa, ouvindo tudo. Seu rosto estava vermelho de vergonha. Ele tentou falar algumas vezes, mas as palavras não saíam. Finalmente, quando todos terminaram, Carlos Eduardo se virou para ele. Você ouviu, Sérgio? Você ouviu o que criou aqui? Um ambiente de medo, mentira e desrespeito. Sérgio baixou a cabeça. Eu só queria que a oficina tivesse bons resultados. Eu só queria cumprir as metas, às custas da dignidade das pessoas. Carlos Eduardo disse com voz dura. Você confundiu liderança com tirania. Confundiu autoridade com medo. E destruiu não apenas a vida de funcionários, mas a confiança de clientes. Ele deu um passo na direção de Sérgio. Eu vou ser claro com você. Não haverá carta de recomendação. Não haverá nada além do que você tem direito por lei. E se eu descobrir que você está espalhando mentiras sobre esta empresa ou sobre qualquer funcionário, especialmente sobre o José, você terá problemas legais. Está claro? Sérgio assentiu, incapaz de falar. Pode ir. Sérgio caminhou em direção à porta. Cada passo era pesado, arrastado. Quando passou por José, parou por um momento. Os 2 homens se olharam. José viu nos olhos de Sérgio algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo do futuro, medo das consequências, medo de estar sozinho. Mas José não sentiu pena. Sentiu apenas uma sensação de justiça sendo feita. Sérgio saiu da oficina carregando sua caixa. A porta se fechou atrás dele, e com ela, 5 anos de tirania chegavam ao fim. Os mecânicos suspiraram coletivamente, como se um peso gigante tivesse sido tirado de seus ombros. Alguns se abraçaram. Outros limparam lágrimas discretamente. Carlos Eduardo se virou para todos com um sorriso. Agora vamos reconstruir esta oficina, do jeito certo, com respeito, dignidade e honestidade. E com o José liderando vocês, tenho certeza que este lugar vai se tornar referência não apenas em qualidade de serviço, mas em qualidade humana. Dona Carmen se aproximou de José e segurou suas mãos. Você salvou esta oficina sem nem saber, meu filho. Seu gesto de bondade expôs algo que precisava ser exposto. E agora você vai ter a chance de mostrar como as coisas devem ser feitas. José olhou para Dona Carmen, para Carlos Eduardo, para os mecânicos ao redor. E pela primeira vez em semanas, ele sorriu de verdade. A justiça tinha sido feita. O tirano tinha caído. E agora começava uma nova era. Uma era de respeito, de dignidade, de fazer as coisas certas, não por medo, mas por princípio. E José estava pronto para liderar essa mudança. 3 meses se passaram desde aquele dia transformador na oficina Silva em Filhos. José chegava todas as manhãs às 6 horas. Não por obrigação, mas porque amava seu trabalho. Mas agora era diferente. Agora ele chegava como gerente. Naquela manhã de segunda-feira, José estacionou seu carro, o mesmo Civic velho que tinha conseguido comprar com o primeiro salário como gerente, e entrou na oficina. O ambiente tinha mudado completamente. Os mecânicos conversavam enquanto trabalhavam. Havia risadas. Havia música tocando baixinho no rádio. Havia vida naquele lugar. Bom dia, chefe.
Marcelo gritou da baia onde trabalhava em um gol. Bom dia, pessoal! José respondeu com um sorriso. Ele subiu para o escritório, o mesmo onde Sérgio costumava reinar com punho de ferro. Mas José tinha transformado aquele espaço. As paredes agora tinham fotos da equipe. Havia uma cafeteira nova, sempre com café fresco para quem quisesse. A mesa não era mais uma barreira, mas um ponto de encontro. José se sentou e abriu o computador. Os números da oficina estavam na tela e eram impressionantes. Desde que assumiu, a produtividade tinha aumentado 28%. Não porque ele pressionava os funcionários, mas porque eles trabalhavam motivados. As reclamações de clientes tinham caído para 0 e as avaliações online tinham subido de 3 estrelas para 4,8. Mais importante que os números, as pessoas estavam felizes. Lucas, o mecânico mais jovem, tinha voltado a estudar à noite. José tinha ajustado o horário dele para que pudesse sair mais cedo às terças e quintas. Roberto tinha conseguido finalmente tirar férias para visitar a mãe no interior, algo que Sérgio nunca permitia. E Marcelo, o veterano, tinha dito na semana passada que pela primeira vez em 5 anos não tinha vontade de pedir transferência. O telefone tocou. Era Carlos Eduardo. José, bom dia. Como estão as coisas aí? Bom dia, senhor Carlos. Tudo ótimo. A equipe está trabalhando bem. Os clientes estão satisfeitos. Excelente. Escuta, eu e minha mãe queremos passar aí hoje à tarde. Ela está com saudades de ver como está a oficina. José sorriu. Dona Carmen tinha se tornado uma presença regular na oficina. Ela passava pelo menos uma vez por semana, sempre trazendo bolos ou biscoitos caseiros para a equipe. Será um prazer receber vocês. À tarde, quando Dona Carmen e Carlos Eduardo chegaram, José reuniu toda a equipe. Carlos Eduardo tinha um envelope na mão e um sorriso no rosto. Pessoal, eu tenho algumas novidades para compartilhar. Ele começou. Primeiro, quero parabenizar todos vocês. Esta unidade teve o melhor desempenho de toda a rede nos últimos 3 meses. Não apenas em números, mas em satisfação de clientes e funcionários. Os mecânicos aplaudiram orgulhosos. E por isso, Carlos Eduardo continuou, todos vocês vão receber um bônus especial este mês, cada um de vocês. Mais aplausos e comemoração. Mas tem mais. José, pode vir aqui? José se aproximou curioso. José, você transformou esta oficina. Você mostrou que liderança verdadeira não vem do medo, mas do respeito. Que resultados não precisam custar a dignidade das pessoas. Carlos Eduardo abriu o envelope. Por isso, além da sua promoção a gerente, estou te dando um aumento salarial de 40% e participação nos lucros da unidade. José sentiu as lágrimas subirem. 40%. Isso significava que ele poderia finalmente dar a Renata a segurança que ela merecia. Poderia quitar as dívidas. Poderia respirar. Senhor Carlos, eu não sei como agradecer. Você já agradeceu. Com seu trabalho, com seu caráter, com a forma como trata as pessoas. Dona Carmen se aproximou e abraçou José. Eu sabia, meu filho, desde aquele primeiro dia, quando você me ajudou sem esperar nada em troca, eu sabia que você era especial. Naquela noite, José chegou em casa mais cedo. Ele e Renata tinham conseguido alugar um apartamento melhor, em um bairro mais seguro. Não era luxuoso, mas era deles. Era um recomeço. Renata também tinha conseguido um emprego em uma loja nova, que abriu no shopping. As coisas finalmente estavam se encaixando. Quando José contou sobre o aumento, Renata começou a chorar de alegria. A gente conseguiu, José. A gente passou pela tempestade e chegou do outro lado. Ele a abraçou forte. Você tinha razão desde o começo. Fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando parece que não vai dar em nada. Naquele fim de semana, José recebeu uma ligação inesperada. Era de uma outra oficina da rede Silva em Filhos, em outra cidade. José, aqui é o Paulo, gerente da unidade Centro. O Carlos Eduardo me passou seu contato.
Estou com alguns problemas aqui com a equipe e queria seus conselhos. Posso marcar um café com você? José sorriu. Carlos Eduardo estava compartilhando suas práticas com outros gerentes. O que começou em uma oficina estava se espalhando. Nos meses seguintes, José se tornou uma referência na rede. Outros gerentes vinham visitar sua unidade para aprender. Carlos Eduardo o convidou para dar palestras sobre liderança em outras filiais. E tudo tinha começado com um simples gesto de bondade, com ajudar uma senhora idosa sem esperar nada em troca. 1 ano depois daquele dia fatídico, José estava no escritório quando recebeu uma carta. Era do endereço da Silva & Filhos, da Matriz. Abriu curioso. Era uma carta manuscrita de Carlos Eduardo. Caro José, faz 1 ano que você se tornou gerente. 1 ano que mudou não apenas uma oficina, mas toda a nossa empresa. Suas práticas de liderança se tornaram o padrão que queremos em todas as unidades. Você provou que sucesso e humanidade não são opostos, que é possível ter excelentes resultados tratando as pessoas com dignidade. Por isso, gostaria de te convidar para uma nova posição, diretor de operações da rede Silva & Filhos. Você seria responsável por treinar e supervisionar todos os gerentes, espalhando sua filosofia por toda a empresa. Pense com carinho nesta proposta. Você merece. Com admiração, Carlos Eduardo Silva. José leu a carta 3 vezes. Diretor de operações. Ele, um simples mecânico que tinha sido demitido por fazer a coisa certa, agora estava sendo convidado para liderar toda a operação. Ele olhou pela janela do escritório. Viu os mecânicos trabalhando lá embaixo. Viu clientes sendo atendidos com gentileza. Viu o que tinha construído ali. E sorriu. Porque no fim, a história era simples. Um homem bom tinha sido derrubado por fazer o bem. Mas a bondade tinha sido sua maior força. Tinha exposto a injustiça. Tinha revelado o caráter. E tinha transformado não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. José pensou em Sérgio. Não sabia o que tinha acontecido com ele. Não procurou saber. Não desejou o mal. Apenas seguiu em frente, fazendo o que sabia fazer melhor, ser honesto, trabalhar duro e tratar as pessoas com respeito. Porque no final das contas, é isso que importa. Não o poder que você tem, mas como você usa esse poder. Não o quanto você ganha, mas como você trata quem tem menos. Não onde você está, mas como você chegou lá. José pegou o telefone e ligou para Renata. Amor, você não vai acreditar no que aconteceu. E enquanto contava a novidade para a esposa, José olhou para a foto de seu pai na parede. Uma foto antiga, dele segurando suas ferramentas, o mesmo sorriso honesto que José tinha herdado. Obrigado, pai, ele sussurrou, por me ensinar que ser bom nunca é perda de tempo. E com isso, José Silva fechou mais um capítulo de sua história, uma história de queda e redenção, de injustiça e justiça, de como um simples gesto de bondade pode mudar tudo. Porque no fim, fazer a coisa certa sempre vale a pena, sempre. Às vezes, fazer o certo custa caro, mas nenhuma demissão ou injustiça apaga o valor de quem age com o coração. José provou que caráter não depende de crachá e que a vida sempre encontra um jeito de recompensar quem não desiste de ser bom. Se essa história te tocou, deixa o joinha, comenta, fazer o certo sempre vale a pena. E compartilha para mais gente lembrar disso também.